Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quem vos fala é o pastor Isaac Peperai de novo. Estamos aqui hoje para falar sobre a nossa lição 1º de março de 2020, a lição de número 9, o poder de Jesus para transformar a família. Antes de eu começar a aula, os subsídios para a aula, para os professores, queria falar para você já se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha, comente, o que você achou dos subsídios, para a gente ir movimentando o canal. Toda semana nós estaremos gravando esses vídeos para ajudar os professores, Às vezes tem alguém que tem dificuldade em trazer alguma coisa diferente para a aula, em esboçar um raciocínio dentro do tema, E é com esse intuito para ajudar os professores da escola dominical a ter bagagem, ter conteúdo, um conteúdo diferenciado para as aulas da escola bíblica dominical. Essa lição em particular, ela fala sobre o poder de Jesus para transformar famílias. E eu gosto sempre de iniciar as aulas da escola dominical observando os objetivos da lição. Às vezes a gente passa desapercebido pelos objetivos e eu já andei prestando atenção que algumas aulas acontecem e o professor não atinge, não alcança, nem menciona os objetivos da lição. Toda lição, toda revista, toda aula de escola dominical, quem pensou, elaborou a lição, elaborou com o foco de atingir alguns objetivos. No caso da escola, da nossa revista Betel, sempre são pautados 3 objetivos. E essa lição ela tem 3 objetivos claros. E é sobre esses 3 objetivos que eu quero pensar um pouco com os irmãos. Primeiro objetivo, explicar que devemos convidar Cristo a participar das nossas vidas. A lição traz aqui o exemplo daquele milagre de Jesus em Caná da Galileia. Mas eu quero iniciar esse objetivo falando a respeito de um outro assunto dentro desse objetivo, Porque hoje nós estamos vivendo em dias muito conturbados dentro da relação familiar. E quando Jesus entra para dentro dessa relação familiar, muitas coisas deixam de acontecer. Na verdade, eu deveria falar das coisas que acontecem quando Jesus entra no seio familiar. Mas hoje eu quero falar das coisas que deixam de acontecer. Tem coisas que quando Jesus entra para dentro da nossa casa, dentro da nossa família, começam a deixar de acontecer, o que é muito bom, Às vezes é muito bom que algumas coisas comecem a deixar de acontecer. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Observe que eu sempre trago uma visão dentro da lição, mas fora daquilo que a lição trata, Isso aqui é um subsídio para que os irmãos possam ter um conteúdo a mais para falar na revista da escola dominical. Pois bem, o que então deixa de acontecer quando Jesus entra na nossa vida, entra no seio da nossa família? A primeira coisa que eu quero pontuar é que onde Jesus entra, a discórdia deve deixar de existir. E existem vários pormenores de discórdia que a gente planta na nossa cabeça, no nosso coração, e às vezes a gente carrega algumas cargas de acontecimentos, de fatos que aconteceram, que nos machucaram. Entre casais acontece isso muito, tem filhos que são revoltados com pais, E quando a gente insere Jesus dentro da nossa família, os casos de desavenças, os casos de atritos, eles são perdoados. Mas para que eles possam ser perdoados, um conselho que eu vou dar, por causa de algumas experiências, eu sou casado há 19 anos, e o meu casamento viveu muita, mas muita turbulência.
né? Alguns irmãos me conhecem, sabem de toda a minha história, mas Deus entra através de Jesus no nosso casamento e dá algumas estratégias para a gente poder superar algumas coisas que acontecem, mas não deveriam acontecer. O que é que acontece, mas não deveria acontecer? Normalmente a gente olha, o ser humano tem a facilidade de olhar os defeitos um do outro, né? Aquilo que nos machuca, aquilo que nos incomoda, aquilo que deixa a gente de uma forma constrangedora, de uma forma incômoda, né? Muitas circunstâncias no casamento produzem esse tipo de sentimento, né? E é claro que numa convivência onde duas pessoas que foram criadas de formas diferentes, tiveram famílias diferentes, né, vão haver atritos, vão haver alguns embates de ideias, de comportamentos, né? Quando Jesus entra, esses embates não deixam de existir não, mas eles deixam de ser problema, né? Porque aí o que acontece? O amor de Cristo vai superando todos os obstáculos e a gente começa a olhar qualidades ao invés de olhar defeitos. A Bíblia diz, tudo que for santo, tudo que for puro, se há alguma fama, nisto pensai. E eu posso trazer isso para dentro da família, né? Às vezes existe alguma coisa nos nossos filhos, nos nossos cônjuges que nos incomodam e a gente foca muito naquilo que nos incomoda. Enquanto Jesus nos dá orientação, a Bíblia nos orienta a olhar naquilo que nos enaltece, naquilo que nos deixa para cima, nas qualidades. Então, a primeira coisa que acontece quando Jesus começa a participar das nossas vidas é que a gente para de olhar defeitos e começa a olhar qualidades. Passa a citar qualidades ao invés de citar defeitos. Porque um problema, ele pode ser muito pequeno, mas à medida que você vai pensando e falando nele, ele se agiganta, né? A nossa alma, o nosso coração, ele tem uma mania de crescer exponencialmente aquilo que a gente vê como negativo, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem do que eu estou falando. A pessoa está com fome e ela fala, eu estou morrendo de fome. A pessoa não está morrendo de fome, mas o fato dela querer expressar que a fome dela está grande, ela diz, eu estou morrendo de fome. Ela cresceu exponencialmente o sentimento que ela estava tendo naquele momento, embora aquela fome dela não fosse causar sua morte. Isso acontece com alguns defeitinhos que os nossos familiares têm. Então, às vezes, você olha aquele defeito e coloca ele exponencialmente maior do que se é na realidade. Quando Jesus entra para a nossa vida, entra para o nosso casamento, entra para dentro da nossa família, ele nos instrui, a gente precisa fazer um exercício constante de pensamento, de rotina. Ele nos instrui a parar de olhar para os defeitos e começar a olhar para as qualidades. Tá? Então, explicar o que devemos convidar Cristo a participar das nossas vidas. Por que então que nós devemos convidar Cristo a participar das nossas vidas? Porque a partir do momento que Ele entra nas nossas vidas, a gente para de enxergar os defeitos, ou pelo menos se esforça para olhar mais as qualidades do que os defeitos. Isso já vai produzir uma grande melhora no nosso convívio, no relacionamento familiar, seja com o cônjuge, seja com os filhos, seja com os parentes, né? A gente parar de olhar tudo aquilo que a gente vê como defeito. O segundo objetivo da lição é mostrar o que acontece quando agimos em unidade, fé e confiança. Bem, o que pode acontecer? Olha só como as coisas vão se encaixando, né? A partir do momento que eu paro de olhar os defeitos, eu me aproximo mais daquela pessoa.
Porque o fato de eu enunciar, enumerar, proclamar, falar os defeitos, causa uma barreira, uma certa distância. Mas quando eu começo a elogiar, a agradar, a mostrar as qualidades, isso traz uma afinidade. Essa unidade, consequência do fato de eu parar de olhar os defeitos e aquele negócio todo, essa unidade gera uma união muito maior, né? E aí a Bíblia diz também que é melhor que sejam dois do que um só. Porque se for um sozinho, se ele cair, quem há de o levantar? Agora, sendo dois, se um cair, há a mão da outra pessoa para que o levante. Assim é a família. Aquela família que vive em pé de guerra, que vive em atrito e tudo, não tem o prazer de socorrer, de ajudar o outro, de pôr para cima o outro. Nos momentos difíceis que a gente passa, todos os seres humanos na face da Terra passam por momentos difíceis e turbulentos. Então, alguém está com um problema na área financeira, por exemplo, a esposa, ao invés de reclamar que está faltando as coisas, ela vai orar junto com o marido e vai dizer: meu bem, nós vamos passar por esse momento juntos, porque eu sei que você é um rapaz trabalhador, é alguém que se esforça e tudo. Então, a perspectiva muda. Então, o que acontece quando nós inserimos Cristo dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa família? O âmbito de visão, a força que essa família tem é muito maior. Uma casa dividida, ela não subsiste, mas uma casa unida, onde um torce pelo bem do outro, um ora pelo bem do outro, um consagra pelo bem do outro, gera uma força, e com a ação do Espírito Santo de Deus, que supera qualquer barreira, qualquer dificuldade, qualquer enlace, impasse que aconteça no meio daquela família, pode ser resolvido. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. Você pega uma vara e você quebra ela com muita facilidade. A partir do momento que você pega um molho de varas e tenta quebrar, a resistência dela é maior. Você tem que colocar muito mais força. Então, na família é a mesma coisa. Quando a gente coloca Cristo junto com a gente percebe uma força que nos une, né? A revista fala desse tópico a respeito da questão da vergonha daquele casal que estava numa festa de casamento, a festa durava alguns dias, né? E acabou o vinho. Aquele casal ia iniciar o casamento deles com vergonha, né? As pessoas não iam olhar a parte boa do casamento, ia falar: faltou vinho, né? Não tiveram competência para poder organizar a festa, não tiveram competência para poder... Porque, como eu disse, a gente costuma olhar os defeitos e não as qualidades. Mas Jesus entrou. E quando Jesus entra, o que seria motivo de chacota passa a ser motivo de elogio. O mestre Sala olhou e falou: nossa, mas todos os outros casais que eu percebo, deixa o melhor vinho, serve o melhor vinho por último, primeiro, a hora que está todo mundo alegre e tudo, começa a servir o vinho pior. Você foi ao contrário, você colocou o melhor vinho já no final da festa. Olha que coisa boa. Eu costumo ver muitas histórias de que com o passar do tempo, a rotina do casamento deixa o casamento monótono, né? As pessoas vão se acostumando um com um jeito a outro, vão deixando de dar valor em alguns detalhes que às vezes seriam importantes, mas quando Jesus entra, o final das coisas se torna melhor que o início. E na verdade é assim, com Jesus no meio da família. Por quê? Porque no início tem aquela questão da adaptação, né? A esposa sente falta da mamãe, da casa da mamãe e do papai, da mesma forma o esposo. E tem toda aquela ânsia de uma mudança, aquela apreensão, aquele negócio todo. Mas com Jesus no barco, passando essa fase, o casal não entra na monotonia, né? Porque Jesus sempre tem novidades. E quando a gente começa a olhar realmente, de coração, colocar as qualidades em primeiro lugar, colocar sempre os melhores fatos
como evidentes, como pedestal na nossa vida, o final do casamento, o final não no termo de acabar o casamento, mas o final dos dias de vida daquele casal, né, que já está lá com seus 80, 90 anos, é muito mais emocionante, porque os vínculos, os laços criados, além de deixar eles como um casal, deixa como amigos, né, como companheiros, como alguém que realmente está ali do lado para ombrar um com o outro. Então, o final das coisas é muito melhor. Jesus deixou o vinho, que ele transformou a água em vinho, muito melhor do que os vinhos que normalmente eram servidos. O mestre Sala olhou e falou, mas esse vinho é muito melhor que o outro, né? Então, normalmente o que acontece é que o vinho deixado por último é pior. Quando Jesus entra, o vinho simboliza a alegria, né? Quando Jesus entra na nossa família, as alegrias que a gente tem com o passar do tempo são cada vez maiores, cada vez melhores, cada vez mais consistentes. Então, o segundo objetivo da lição, mostrar o que acontece quando agimos em unidade, fé e confiança. Para que eu possa agir em unidade, fé e confiança, eu preciso inserir Jesus de verdade dentro do meu lar, dentro da minha casa, dentro da minha família. Amém? Terceiro objetivo da lição, ressaltar que a presença de Jesus em nosso lar é o segredo da transformação. Aqui eu quero parar um pouco com os irmãos e fazer uma análise muito breve, mas uma análise consistente, né? O segredo da transformação é a presença de Jesus no nosso lar. Porque a gente tenta mudar o outro, né? O ser humano tem a infelicidade de achar que ele é capaz de mudar o outro. E, na verdade, quem muda pessoas é a ação inata do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ninguém consegue mudar ninguém. Às vezes a pessoa reprime quem ela é por receio, por medo. Alguns maridos espancam esposas e ameaças e alguma coisa assim. Isso aí sempre acontece. Então, por receio, por medo, por repressão, as pessoas reprimem aquilo que elas realmente são. Agora, para acontecer uma transformação genuína, é só com a ação do Espírito de Deus. Não adianta eu tentar mudar fulano tentar mudar ciclano, isso não vai acontecer. O íntimo do ser daquela pessoa vai sempre continuar o mesmo, a menos que haja a ação do Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não transformar, não há quem transforme. Então, o segredo das mudanças de comportamento, de modo de pensar, para que haja uma adaptação entre duas cabeças diferentes, é a oração e a conversa, esse laço de amizade entre a família, seja pais e filhos, esposo e esposa, cônjuges, né? Esse segredo para essa transformação é única e unicamente só a presença do Espírito Santo de Deus. Pois bem, eu quero finalizar a nossa conversa aqui sobre o poder de Jesus para transformar a família. É só com Jesus, inserindo o Espírito de Deus na nossa família, é que as coisas podem acontecer. Não existe outra forma de se acontecer. Essa gravata aqui está toda hora mexendo, os irmãos vão perdoando. Mas é só Jesus entrando na família que coisas novas podem acontecer. Como que eu posso colocar, então, Jesus dentro da minha família? Primeiro passo, eu preciso querer. Eu preciso lutar por isso. A gente, às vezes, pensa que Jesus é alguém que está desesperado, louco para entrar na casa de alguém. E não é verdade, né? Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Então se alguém quiser vir.
Jesus não é aquele mendigo que precisa de atenção. Ele é o Salvador, que é um holofote para o qual nós precisamos olhar para ele, e nós olhando para ele, buscando ele, ele nos atende. Lembra daquela mulher cananeia que saiu correndo atrás de Jesus? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ele falou, olha, eu não vim para outros, a não ser para a casa de Israel. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não vou cuidar dos cachorrinhos, não. Eu tenho os filhos para poder cuidar, eu não vou dar atenção para os cachorrinhos. Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ah, mulher, grande é a tua fé. Então, a gente pensa que por milagre Jesus vai entrar na minha vida, eu continuando sendo a pessoa que eu sou, eu continuando com as mesmas atitudes, eu continuando do mesmo jeito que eu pensando do mesmo jeito que eu sempre pensei, e isso, infelizmente, para a tristeza de muitos, não é uma verdade. Jesus entra e transforma, mas quando eu quero que essa transformação aconteça, quando eu peço para que ele venha até o meu encontro e mude o cenário da minha vida, mude o cenário da minha família, mude a realidade daquilo que eu vivo no momento. Então, se você é um professor de escola dominical, eu penso que esse subsídio possa te ajudar em alguma coisa. Se você chegou até esse momento do vídeo, eu quero dizer que eu estou muito feliz com sua companhia aqui. Que Jesus possa abençoar a sua vida de uma forma muito especial. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida e volto a repetir, né? Não deixe de comentar lá nos comentários a sua opinião sobre esse subsídio, inscreva-se lá no nosso canal, né? E para quem desejar receber um artigo que eu escrevi, que engloba também criação de filhos, da aula anterior, né? A questão da família, mas o artigo fundamentalmente é porque Deus pediu que Adão desse nome aos animais. Existe todo um contexto por causa... Deus não pediu por pedir. Existem motivos para os quais Deus pediu para que Adão desse nome aos animais. E são motivos muito interessantes. Pelo menos 4 motivos especiais para que Deus pedisse a Adão para ele dar nome aos animais. E aí, desses motivos, surgiu um e-book, um livro que eu vou disponibilizar para você como e-book. É só você digitar eu quero e colocar o seu e-mail aí nos comentários. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, na verdade. E esse link tem quando você clicar nele, vai abrir uma caixinha e vai dar a opção de você colocar o seu e-mail lá. Você coloca o seu e-mail e eu tendo acesso ao seu e-mail, eu vou mandar esse artigo, que está muito bem construído, está muito bacana, para você descobrir as razões pelas quais Deus mandou que Adão desse nome aos animais. Tá bom? Jesus abençoa, um grande abraço a todos.